Como você pôde ver, o projeto de J.R.R. Tolkien, o grande autor do Senhor dos Anéis, é um projeto muito rico e complexo. As pessoas às vezes ficam desorientadas, porque dentro do Senhor dos Anéis nós temos vários personagens míticos que não existem. E ficam perguntando, mas para que inventar tanta coisa fantasiosa? É que o livro é como se fosse uma grande parábola. Aqueles tipos e raças diferentes são como se fossem os vários tipos de seres humanos. Dentro do Senhor dos Anéis, nós temos, por exemplo, os hobbits. O que é um hobbit? Um hobbit é uma espécie de homem pequenininho, com os pés enormes, os pés peludos, e eles são, de alguma forma, muito rurais, bucólicos. Eles gostam da vida no campo, de jardins, de cultivar, gostam de comer bastante, gostam de fumar charuto, de dar umas belas baforadas nos seus cachimbos. Eles gostam de coisas assim, bastante rudimentares, rurais, bucólicas. Os hobbits são tipos de seres humanos que são mais agrários, mais bucólicos, mais dotados de amor pela natureza. Assim também os elfos. Quem são os elfos? Os elfos são personagens altos, esguios, com orelhas pontiagudas, com um olhar especial, que conseguem ouvir e ver longe. Eles têm uma medicina, arcanos e segredos maravilhosos. Os elfos são os tipos humanos mais filosóficos, mais sábios, mais cheios de experiência. Pois bem, os elfos, no entanto, não morrem. Quem é que morre? Os humanos. Existe uma outra raça, a raça dos seres humanos. Os seres humanos, eles morrem. São mais ou menos parecidos com o ser humano na sua sede para o poder, que gostam de lutas, que gostam de batalhas, mas que também brigam muito por causa disso. E por causa dos seus pecados ancestrais, de alguma forma, ficaram muito tristes e covardes diante da maldade. É interessante que Tolkien diz assim, que Deus deu aos seres humanos a morte como um presente. Como assim a morte como um presente? Sim, porque dentro desses vários personagens de Tolkien, somente os humanos e os elfos é que são filhos de Deus. Os outros não são filhos de Deus, são os humanos e os elfos, com a diferença. Os elfos não morrem, eles vivem perpetuamente por séculos e séculos e séculos, até que um belo dia eles ficam bastante tristes, se recolhem numa caverna, num lugar secreto, e no meio daquela tristeza eles vão reelaborando a sua vida, como se eles hibernassem. E depois disso, depois de vários séculos, eles voltam, mas são invadidos por uma tristeza que não consegue mais abandoná-los. É Tolkien tentando nos ensinar como seria a vida humana se não houvesse a morte. Se este mundo aqui fosse para sempre, nós seríamos pessoas muito tristes, porque seríamos sem esperança. Os elfos, no entanto, também tentam migrar para lugares melhores, e aqui já se entra dentro da saga do Senhor dos Anéis. Dentro do romance do Senhor dos Anéis existe um outro personagem também, são os anões. Os anões representam os seres humanos que trabalham mais com os metais, com as armas de guerra e com as minas. Os anões gostam de viver no subterrâneo. São pequeninos, cavam buracos na terra e têm toda uma cidade secreta por debaixo da terra. As grandes minas dos anões. Também ali nós temos um outro tipo de ser humano retratado. Mas não existem somente seres bons. Existem também seres maus.
Por exemplo, os orcs. O orc é um ser mau, é a maldade que se faz carne, é a representação de tudo aquilo que há de pior, de um espírito destruidor e violento no ser humano. Tolkien retrata no seu livro O Senhor dos Anéis, de forma extraordinária, esta maldade do ser humano, que para fazer indústrias e para construir o seu aparente progresso, destroem a natureza. O Senhor dos Anéis possui uma mensagem ecológica também, porque justamente o trabalho dos orcs e de outras criaturas chamadas de Uruk-hai, estes seres maus com aparência demoníaca, vão destruindo as florestas, vão desmatando para construir armas, para fazer indústria, para esta corrida armamentista. Tolkien tem também uma mensagem de paz. Na terra de Mordor, no fogo da montanha da perdição, o Senhor do Escuro Sauron forjou em segredo um anel mestre para controlar todos os outros. E neste anel, ele colocou toda a sua crueldade, sua maldade e sua vontade de dominar todas as formas de vida. Qual é a história do Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis trata da história de um anel que foi criado pela maldade, foi criado pelo mal, e este anel, ele é o anel do poder. Ele é um anel que nos dá, digamos, o poder que todos nós gostaríamos de ter, um poder de ser como deuses. Aqui nós temos então, na verdade, uma grande parábola a respeito do pecado original. O anel que todos perseguem, que todos desejam, que todos querem, é um símbolo daquele fruto primeiro no paraíso. E este anel, ao redor dele acontecerá as grandes batalhas do Senhor dos Anéis, até que finalmente, não por nenhum herói, porque o Senhor dos Anéis não tem nenhum personagem que seja o herói, mas por uma providência invisível que perpassa todo o livro, o mal finalmente é destruído. O livro O Senhor dos Anéis é uma montagem extraordinária daquilo que são os conflitos humanos. O mestre não é meu amigo. Você não tem amigos. Ninguém gosta de você. Eu não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Você é mentiroso e é ladrão. Não. E daquilo que é a história da salvação. Tolkien, ele não escreveu só O Senhor dos Anéis. Não pense que aquela obra dele, de 3 volumes e tantíssimas páginas, é a única obra dele. Não, não. Ele inventou a coisa de forma completa. Primeiro, ele, como grande linguista que foi, inventou as línguas. Sim, as línguas que são faladas, o idioma élfico e tantas outras línguas que estão lá no Senhor dos Anéis, elas existem e foram inventadas com gramática, com vocabulário, com alfabeto por Tolkien, inventadas do nada, línguas artificiais que ele inventou para serem a língua daqueles personagens no Senhor dos Anéis. É um gênio. Trata-se de um homem que soube preparar o substrato da sua história. Um anel para dominar a todos. Uma a uma. As terras livres da Terra-média foram dominadas pelo poder do anel. Caçem-nos! Não parem até que os encontrem! Não conhecem a dor, não conhecem o medo. Experimentarão a carne dos homens. O Senhor dos Anéis. Eu sei que você já ouviu falar deste livro, desses filmes, e muita gente falou, é filme da nova era, é coisa que não tem nada a ver, é um problema do diabo. Não, tira esse conceito. O Senhor dos Anéis é uma obra de literatura extraordinária, que além de ser extraordinária, saiu do coração de um católico. O autor do Senhor dos Anéis, J.R.R. Tolkien, é um dos maiores e mais competentes especialistas em línguas antigas do mundo. E ele, grande católico. Só para você ter ideia da vida dele. Ele foi criado
numa família que foi protestante e se converteu ao catolicismo. A mãe dele ficou viúva logo cedo e, católica, voltou para a Inglaterra, porque eles moravam na África do Sul. Quando ela, viúva, volta para a Inglaterra, quase que passa fome. Ela tem que trabalhar para conseguir sustentar as crianças. E a família dela disse: não precisa trabalhar, nós vamos sustentar você. Basta você voltar para a igreja anglicana. Ela disse: não, sou católica, católica eu irei ficar. E assim, ela, estafada e estressada, doente de diabetes, terminou falecendo, morrendo e deixou os filhos. Mas não deixou os filhos para a família não, porque ela tinha medo que uma vez que ela morresse, os filhos se tornassem protestantes. Ela confiou os filhos a um padre, e este padre foi quem educou os filhos dela. Tolkien, o grande autor do Senhor dos Anéis, foi criado por um padre. Você sabia disso? E foi educado por esse padre que ele, então, verdadeiramente se tornou o grande homem que ele é. Chegou, como todos nós chegamos, àquela idade em que a gente quer namorar. O padre não autorizou e disse: não, você primeiro tem que estudar. Você primeiro tem que se entregar aos estudos e aí depois você namora. Quando ele finalmente chegou à maioridade e tinha a sua independência, ele foi atrás daquela menina que ele estava apaixonado e ela já estava noiva. Mas ele declarou o seu amor por ela, ela disse que ainda o amava e então rompeu o noivado e voltou para ele. Mas ele fez uma exigência: eu só caso com você se você se converter para a Igreja Católica. E olha só, ela se converteu. Os dois, casal extremamente católico, tiveram vários filhos. E o primeiro filho de Tolkien foi um padre, Padre John Tolkien. Esse pai, este coração de pai extremamente católico foi que gerou o Senhor dos Anéis. Nós gastamos um pouco do nosso tempo examinando a figura de J.R.R. Tolkien, o autor do Senhor dos Anéis, para compreender a figura de católico que ele é. Um dos pequenos carrega algo de muito valor. Tragam-nos a mim vivos e sem ferimentos. Matem os outros.